Olá, olá, que bom que você está aqui, que bom que você está participando desses 21 dias de tratamento para a prosperidade, abundância e os relacionamentos. E se por acaso você participou dos tratamentos, desse tratamento nas outras edições que teve, você vai perceber que os vídeos, os materiais que eu estou usando aqui, eles são inéditos. Veja, eu até posso reaproveitar alguma meditação, algum outro vídeo, né, assim, mais geral, de outros tratamentos que já fiz, mas a maioria dos conteúdos que você vai receber aqui nesse tratamento, eles são conteúdos inéditos. Por quê? Porque são pessoas diferentes, é um grupo diferente que está participando desses 21 dias, e então eu não estou fazendo aqui uma coisa assim engessada, algo que já está pré-gravado, certo? Veja, isso aqui é um tratamento. Você vai receber conteúdos, claro, que vão te ajudar, inclusive, a trabalhar o seu mental, a você limpar muitas vezes as energias negativas, pensamentos, mudar, inclusive, padrões de pensamentos. Mas não adianta eu já usar com você aqui materiais gravados para outros grupos. Inclusive, quando a espiritualidade ela me motiva a eu montar tratamentos como esse de 21 dias, agora recentemente teve um tratamento bastante forte, e poderoso, né, sobre o sagrado feminino, né? Agora no mês de março aí eu fiz um tratamento para as mulheres de sagrado feminino, né? O ano passado eu fiz também um tratamento muito bom, assim, que mexeu muito com as pessoas, que foi a queima do karma. Outro tratamento que foi sobre a cura da ancestralidade. Esse tratamento foi muito poderoso. Tem alguns de vocês que estão aqui que fizeram a cura da ancestralidade. Então, pessoal, esses tratamentos, eles não são tratamentos assim aonde as coisas são pré-gravadas, aonde eu uso aí materiais de outros tratamentos. Não, como eu disse para vocês, uma coisa ou outra até posso reaproveitar, mas a maioria dos vídeos, dos conteúdos, dos áudios que vocês estão recebendo são todos inéditos. Estão sendo feitos para vocês que estão aqui participando desses 21 dias, com histórias diferentes, com situações diferentes e assim por diante. E eu acredito que você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é prosperidade? E é óbvio que eu não vou me limitar a falar de prosperidade só nesse vídeo. Hoje eu quero dar aqui uma introdução a você, explicar um pouquinho sobre o que é a energia da prosperidade, de forma que isso possa ficar mais fácil para você entender, que você possa se conectar melhor, inclusive, com aquilo que está sendo trabalhado aqui nesses 21 dias, né? E hoje eu vou trabalhar com você o tema da prosperidade. Amanhã eu quero trazer um outro vídeo falando um pouquinho da abundância. E depois eu vou trazer também um outro vídeo falando sobre relacionamento. Porque o assunto relacionamento ele é muito abrangente. Então eu preciso ter um dia dedicado somente a estudarmos o que é relacionamento. E você vai ver lá quando eu falar de relacionamentos que eu não vou me preocupar em falar de tipos de relacionamento. Isso ao longo desses 21 dias aí nós vamos falar. Mas eu quero que você entenda o que é o relacionamento, essa palavra relacionar-se e assim por diante. Mas vamos nos concentrar no tema de hoje, o que é prosperidade. E a prosperidade, na sua essência mais profunda, ela vai muito além do dinheiro no bolso. Se você está aqui achando que prosperidade é só para que você manifeste valores financeiros, você está redondamente enganado. Porque o que adianta você ter dinheiro no banco, ter uma conta recheada e estar com a sua saúde destruída? Ah, você vai ter mais dinheiro para você pelo menos, né, ter um tratamento aí médico melhor, coisas do tipo? Por favor, eu não quero ter dinheiro no banco para eu ter que pagar médico ou remédio para eu tomar. Então aqui nós temos um pensamento muito diferente, né? E entendemos a essência do que é a prosperidade. A essência da prosperidade não é só acumular bens materiais ou valores financeiros. A prosperidade ela é vista e aqui nesse tratamento eu peço que você abra a sua mente para você refletir sobre esses assuntos. E aqui você vai começar a aprender que prosperidade ela é vista também como um estado de alinhamento entre o ser, o teu propósito e os fluxos da vida. Sabe aquele momento da tua vida que parece que travou tudo? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e foi muito interessante porque
é uma pessoa que uma boa parte da vida dela, ela viveu uma vida próspera, pelo menos próspera no sentido de financeiro. Só que de repente, do nada, a vida dela começou a ir para trás. Começou a ter problema financeiro, começou a ter problemas nos relacionamentos, o dinheiro travou, ela tinha uma boa reserva financeira, conseguiu se manter mais um tempo, né? Mas daí precisou começar a vender coisas, vender imóveis, vender bens, e de repente ela se viu assim num fundo de poço. Ou seja, essa pessoa nunca viveu a prosperidade na vida dela. Tudo bem que no campo espiritual dela tinha questões de magias, outras questões, né, que estavam influenciando muito a vida dela, mas quando eu fui trabalhar com ela, né, esses temas voltados à prosperidade e abundância, nós começamos a entender uma vida inteira pensando somente no dinheiro e fora de alinhamentos com os seus propósitos e com o fluxo de vida. Então, prosperidade, ela envolve bem-estar, plenitude, equilíbrio, capacidade de dar e receber de forma harmoniosa. E em todos esses sentidos, a prosperidade ela inclui também saúde, relações nutritivas, sabedoria, tempo de qualidade e uma relação saudável com a energia do dinheiro. Veja, nós vamos entender o que é essa relação saudável com o dinheiro, né? Porque você viver uma vida trabalhando de segunda a sexta, trabalhando 30 dias por mês, para no final você receber lá no seu e-mail, porque hoje muitos dos boletos chegam por e-mail, né? Ou lá nos aplicativos lá, né? E somente pagar a conta, isso não é uma relação saudável com o dinheiro, certo? E muitas vezes você ficar dependente dele, isso também não é uma relação saudável. E para que você possa se conectar com a energia do dinheiro de forma mais elevada, é necessário você ajustar algumas posturas internas dentro de você, algumas práticas no seu cotidiano. E eu quero aqui sugerir para você alguns pontos que eu acho que vão ajudar você a começar a entender e viver a prosperidade na sua vida. Veja, cultivar uma mentalidade de abundância. Nós vamos nos concentrar no tema abundância amanhã. Mas cultivar uma mentalidade de abundância também tem a ver com a prosperidade. A energia do dinheiro ela flui melhor onde há reconhecimento do valor da vida. Veja, você ganhar dinheiro para ir lá no supermercado, comprar carne, comprar carvão, comprar um monte de cerveja e reunir seus amigos na sua casa, me desculpe, mas você está tendo uma mentalidade relacionada à prosperidade e abundância, uma mentalidade podre. Essa é a expressão mesmo que eu quero usar com você. Uma mentalidade que não vai te levar a nada, tá? Uma mentalidade que não vai te trazer reconhecimento dos valores da vida. Agora, se você troca esses pensamentos, né, usar a energia do dinheiro de uma forma errada, por usar e pensar a energia do dinheiro de uma forma correta, você deixa de viver a escassez. Por exemplo, frases como não tenho, nunca dá certo, não é para mim. Essas afirmações de confiança e gratidão, essas afirmações que não transmitem confiança e gratidão, desculpe, elas precisam ser transmutadas, precisam ser mudadas para frases, palavras que trazem a você confiança e trazem a você gratidão. Eu recebo com alegria. A espiritualidade, o universo é abundante e generoso comigo. O dinheiro, ele é uma manifestação de energia vital. E onde há confiança, ele circula com mais liberdade. Veja isso que eu estou dizendo para você. O dinheiro é uma energia vital. O dinheiro sempre existiu. Talvez não existiu na forma de cédula, na forma hoje aí de Pix e tantos formatos aí que nós temos para usar a energia do dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele sempre existiu na história da humanidade. Se você for pegar, por exemplo, na Idade Média, né? Não se tinha tanto a questão do dinheiro, mas era muito comum as trocas, né? Inclusive, na cultura italiana, por exemplo, existe um queijo que é chamado queijo grana. É o famoso grana padano, que é uma excelente qualidade de queijo. E esse queijo, a história dele, né?
antes dele se tornar o Grana Padano e assim por diante, né? E lá na Idade Média, ele era uma qualidade de queijo que ele era usado, inclusive, como moeda de troca. Então, o dinheiro, ele sempre existiu como manifestação de energia vital, como manifestação de trocas, de compras, de transações, certo? Mesmo que ele não existisse ainda, talvez a moeda, né? O papel moeda, né? E tantas outras coisas, mas ele sempre foi algo que representou energia vital. E aonde há confiança, por isso que nós precisamos desenvolver essa mentalidade de abundância, circula a energia do dinheiro com muito mais liberdade. Uma outra energia que é muito poderosa e que às vezes são padrões mentais que a gente precisa mudar também é o dar para que você possa receber. Veja, doar, ele vai muito além de um ato de caridade. Mas o doar, o dar, o doar, ele faz parte de um princípio energético. Quando você partilha algo, por exemplo, o seu tempo, atenção, seus conhecimentos e também os seus recursos, você participa do ciclo de abundância. E isso gera você prosperidade. Então vamos pensar que na atual situação sua hoje, você, não gostamos de falar essa frase, mas para que você entenda, né? Eu estou usando essa frase aqui de uma forma didática. Hoje você não tem dinheiro, mas hoje você tem um determinado conhecimento. Ou você tem uma qualidade sua, ou às vezes você tem um tempo que você pode disponibilizar a alguém. Isto promove e traz a você energia de prosperidade. Veja, você pode ser que não tenha dinheiro hoje lá na sua conta do banco ou às vezes na sua carteira, mas você tem um determinado conhecimento. Então você pode usar esse conhecimento para ensinar outras pessoas. Hoje você faz um vídeo, você grava uma coisa, fala sobre um assunto, coisas desse tipo. Amanhã você começa, inclusive, a monetizar esse conhecimento que você está oferecendo. Eu não sei se vocês sabiam, mas o YouTube, por exemplo, existe uma parte do YouTube que você monetiza os conteúdos. Você não está vendendo nada no YouTube. Mas só o fato das pessoas assistirem o teu vídeo, compartilharem, clicarem lá no link, isso vai gerando e agregando valor ao conteúdo que você está trazendo. Você já pensou que você hoje não tem dinheiro na sua conta, mas você tem às vezes um determinado tempo na sua semana que você pode se dedicar em cuidar, por exemplo, de alguém, ou você pode ir lá fazer um serviço até voluntário, onde você não vai receber por aquilo. Você não tem a mínima ideia, às vezes, da energia que isso traz. Mas você ter esse coração aberto, você cria espaços para você receber. E isso gera todo um princípio de prosperidade muito profundo. Então comece a pensar: eu não tenho dinheiro, então eu não posso fazer uma caridade, eu não posso muitas vezes ajudar uma pessoa com recurso financeiro. Mas eu tenho um conhecimento, eu tenho tempo para eu poder, de vez em quando, uma vez na semana, fazer até um serviço voluntário. Faça. Isso move uma energia que é uma energia que ela não é visível, mas é uma energia tão poderosa e você vai começar a ver chegar dinheiro para você. Faça esse teste, faça essa prova e você vai ver como tudo isso faz sentido. Em vez de você ficar aí na sua casa reclamando que você não tem dinheiro e perdendo tempo tentando achar soluções para que você busque mais dinheiro, não que isso esteja errado, mas entenda que enquanto você ficar preocupado só com a energia de escassez, você vai ter mais escassez cada vez mais, tá? Então busque você colocar tudo isso em prática e oferecer aquilo que você tem hoje, o seu tempo, uma coisa que você conhece, algo do tipo. Eu tenho um cliente, um paciente, que ele chegou para mim. Quem já se tratou aqui comigo sabe que os meus tratamentos são todos em conta, né? Ele não tinha o valor na época, isso já faz um tempinho. Na época, o primeiro atendimento que eu fazia, o valor era R$ 9,90. Ele não tinha R$ 9,90 para me pagar
do primeiro atendimento que eu estava fazendo para ele. Era um atendimento que na época eu fazia de relatório, áudio. Hoje eu também ainda faço esse atendimento, só que com uma conotação um pouquinho diferente. Inclusive, faço uma pequena canalização, trago uma mensagem da espiritualidade para a pessoa nesse atendimento. Hoje o valor ele é R$19,90. Mas na época era um pouco mais simples, era um tratamento de entrada para que a pessoa pudesse começar a se tratar e começasse a ver o que é que estava acontecendo com ela, né? E ele não tinha 9,90 para. E ele pediu para mim: olha, você pode me atender e daqui uns dias eu arrumo esses 9,90? Olha que situação que essa pessoa tá. Ele não tinha 9,90 para me pedir ajuda, né, em um atendimento. Tudo bem, eu atendi ele, né? Não demorou muito, demorou no máximo 2 dias, ele conseguiu lá os 9,90 e me fez um depósito. Inclusive, ele pediu se eu tinha uma conta para depositar, porque nem chave Pix ele tinha, porque ele estava com tanto problema que nem o banco conta ele tinha e o banco para poder gerar uma chave Pix lá na conta dele, né? Tá bom. Daí, ele precisava de ajuda e ele veio daí fazer uma consulta comigo, né? É engraçado que depois do tratamento espiritual, ele já logo arrumou um emprego, porque nem emprego ele tinha. Fazia uns 5 anos que ele estava procurando emprego. E ele conseguiu um emprego e daí ele veio fazer uma consulta para ele entender melhor o que é que estava acontecendo com ele e todos os problemas. Tínhamos resolvido no espiritual, mas ele gostaria de destravar o mental dele também e começar a prosperar. E daí eu entrei nesse assunto do dar e receber. Ele disse, mas olha aqui, ó. Eu tenho pouco, o salário que eu estou ganhando ainda é pouco, eu estou no período da experiência, eu não posso tirar do meu bolso para ir lá e oferecer isso para alguém, até como recurso financeiro. Eu falei, mas o que é que você sabe fazer? O que é que você gosta de fazer? Ele disse para mim assim, parece que na hora veio na cabeça dele, jogar bola. Eu gosto de futebol, eu gosto de jogar bola, né? Tive sonhos, mas não consegui realizar isso, né? Eu falei, e por que que você não investe nesse setor? Mas como assim investir? Eu não tenho dinheiro para investir. Mas reúne lá um grupinho de meninos, né, de crianças, meninos, meninas lá na sua rua que queiram aprender a jogar futebol e comece a ensinar futebol para eles, sem cobrar nada, como voluntariado. Tudo bem. Ele começou, isso já faz já um tempo já que eu atendi essa pessoa. Ele começou e ele viu que não só ele gostava de jogar bola, mas que ele podia fazer daquele hobby dele, um negócio. Então, das primeiras crianças que ele reuniu, ele não cobrou nada. Daí ele começou a ver que tinha público, que inclusive podia pagar. Aquelas crianças que ele estava atendendo não estavam pagando para ele porque nem tinham condições. Ele morava inclusive numa zona de periferia, né, na época. E daí ele começou a pensar e disse: olha, eu vou eh, conversar lá no lugar que ele morava tinha uma ONG que eles alugavam lá um campinho de futebol lá, uma quadra coberta, e ele começou a chamar pessoas para virem fazer aula de escolinha de futebol com ele, cobrando bem baratinho. Assim, valores bem pequenos, né? Que não ia pesar no bolso dessas pessoas, né? E ele já podia ter uma segunda renda. Hoje ele tem uma quadra de futebol com um pequeno bar-restaurante, né, nessa quadra de futebol. Isso em pouco mais de 6 meses. Por quê? Porque ele entendeu essa energia do dar e receber. Foi limpo, foi destravado no espiritual que estava travando a vida dele, e ele começou a colocar isso em prática. Fez primeiro um voluntariado, daí desse voluntariado ele começou a monetizar. Hoje ele ainda tem alunos na escolinha dele que são alunos sociais, que ninguém sabe, mas esses alunos não pagam, né, para fazer aula, porque tem sonhos e está evoluindo, está crescendo, virou empresário, deixou de pensar no pensamento de escassez e entrou no fluxo da prosperidade e da abundância. Espero que este exemplo sirva para você, para que você entenda o que é que eu sei fazer. Uma outra paciente minha, essa é lá aqui do sul, estava numa situação assim também bem complicada, né? E o primeiro atendimento que eu fiz para essa pessoa
ela estava passando por uma situação de suicídio. Ela me mandou mensagem porque alguém encaminhou meu nome para ela e ela estava assim numa manhã em talmente desespero e ela estava em desespero, ela queria cometer suicídio. Daí eu parei tudo que eu estava fazendo, vi que era uma urgência e fui atender essa pessoa. Tudo bem, atendi ela, né? Ela saiu daquela crise que ela estava vivendo. Daí fizemos um tratamento espiritual, energético para ela, tudo, né? E daí, um tempo depois, umas 2 semanas depois, ela veio fazer uma consulta comigo. Então ela contou toda a história dela, né? Uma história assim bastante complicada, né? Com vários pormenores. E daí, quando nós entramos nessa energia do dar e receber, eu perguntei para ela assim, mas qual que é o teu sonho? Qual que é o teu desejo? Né? O que é que você gostaria de fazer? E aqui eu começo a entrar no terceiro ponto, para que você possa entender também as questões de alinhar o seu propósito com as energias de trabalho, tá? Ela disse assim, eu tenho um sonho de ter uma loja. Eu falei para ela, tudo bem, mas para você ter uma loja, você vai ter que ter capital. E hoje o teu capital, ele é quase zero, né? Que você vive aí com auxílios do que o governo te oferece hoje, né? Os bolsas aí, famílias da vida, né? E lá no estado dela tinha outros benefícios também que o estado dela oferecia, né? Mas se você quer começar a ter uma loja, você precisa começar então a se programar para isso. Veja, você não tem capital para você ir lá e comprar do produtor uma roupa nova para você vender na sua loja. Mas você tem, às vezes, roupas na sua casa que você não usa mais. Daí ela já entendeu: opa, eu vou montar um brechó. E foi tão legal porque naquele mesmo dia que ela tinha feito a consulta comigo, ela fez um anúncio numa determinada rede social, né? Eu não posso citar essas coisas porque senão o YouTube me derruba o vídeo, né? A inteligência artificial me derruba o vídeo. E a intenção aqui é que esse vídeo ele faça parte desse tratamento e possa te ajudar, né? Mas ela colocou lá um anúncio numa determinada rede social e naquele mesmo dia ela fez a primeira venda, né, de uma roupa lá que ela tinha colocado lá nesse brechó virtual que ela criou. Daí aconteceu que nos primeiros dias que ela estava fazendo já as vendas dela nesse brechó virtual que ela criou, apareceu uma pessoa que precisava muito de doações de roupas de criança. E daí ela até me chamou no WhatsApp ali para conversar, né? Ela disse: João, eu tenho essas roupas para doar essa pessoa, mas será que é certo eu doar para ela? Porque eu estou na minha necessidade ainda. Eu ainda não tenho capital para abrir a minha loja. Mas o meu foco não é trabalhar com roupa de criança. O meu foco é trabalhar com roupas de adulto. E essas roupas que essa pessoa está pedindo de doação, elas são roupas que a minha filha não usa mais. Porque a minha filha já está aí com seus 9, 10 anos e são roupas assim de criança, de bebê, de 1 até 2 anos. E o meu foco no brechó e na minha futura loja, porque hoje ela tem uma loja, né? Não é trabalhar com roupas de criança. Eu falei para ela, então, use a energia da prosperidade e da abundância e alinhe o seu trabalho com os seus propósitos. O teu foco não é trabalhar com roupa de criança, você quer trabalhar com roupas de adultos e as tuas vendas hoje são na área e já são na clientes adultos, mulheres adultas. Então, nem pense duas vezes, pegue essas roupas e dê para essa pessoa. E foi isso que ela fez. Isso fez um movimento energético espiritual, onde ela alinhou o trabalho dela, o propósito, entrou na energia do dar e receber, e também assim, em pouquíssimo tempo, em menos de um ano, ela deixou de trabalhar com as roupas de brechó, porque ela começou a fazer um capital, né? É, montou a loja dela, e além de montar a loja dela, ela começou a destravar a vida dela na área de relacionamentos. Ela vinha de várias relações tóxicas e assim estava completamente, né, com a sua autoestima baixa e as coisas também terríveis na área de relacionamentos que ela sofreu. Ela
não só teve o desbloqueio da vida financeira dela, né? Montou um negócio próprio, é, conseguiu uma pessoa com quem ela se relaciona hoje, que inclusive essa pessoa veio se tratar comigo depois também, foi bem interessante, né? É, e alinhou o propósito do trabalho, o dar e o receber, e as coisas foram destravando na vida dessa pessoa. Então, mais do que eu trabalhar aqui conceitos com você, eu gosto de trazer esses exemplos para que você entenda. Outra coisa que a gente precisa fazer para que a gente possa mudar a nossa mentalidade com relação à prosperidade e abundância, e principalmente ao tema prosperidade, que é o tema de hoje, limpar as nossas crenças limitantes. E o que é limpar as crenças limitantes? Tem pessoas que não conseguem prosperar, né, inclusive manifestar até valores financeiros, porque têm crenças limitantes dentro de si, né? Crenças que muitas vezes vêm de questões religiosas, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E me desculpe, mas se você repete esta frase achando que riqueza é algo negativo, você está redondamente enganado. Eu sou teólogo também e estudei exegese bíblica e eu posso explicar para você em outro momento, que não é o foco desse vídeo, o que que significa essa expressão passar pelo buraco de uma agulha, tá? E não tem nada a ver aqui, isso não é uma crítica à riqueza, inclusive riqueza material. Essa é uma visão totalmente equivocada que as religiões muitas vezes colocam na sua cabeça. Aquelas ideias também de que dinheiro é uma coisa suja, né? Sabe quando a mãe te dava um dinheirinho para você ir lá no, no mercadinho, né? Comprar lá duas, três coisinhas que ela pediu que você comprasse. E você chegava em casa e a mãe já dizia para você assim: vai lá no banheiro, lava a mão, porque o dinheiro é sujo. Veja, eu entendo o que a sua mãe falava, porque o dinheiro realmente, ele passa na mão de muitas pessoas, né? Principalmente na época que se usava muita cédula, hoje a gente quase não usa cédula, a gente usa mais o dinheiro eletrônico, né? Passa na mão de muitas pessoas. Eu até entendo que sua mãe estava tentando te dar um alerta para a questão de saúde, né? Mas essas coisas elas vão entrando na sua mente, né? E vão tornando-se crenças limitantes. O seu vizinho começa a prosperar. Seu vizinho começa a prosperar, né? Daí você vê um caminhão encostar na casa dele, né, com móveis novos. De repente ele faz uma reforma na casa. Daí de repente ele troca de carro, né? E daí aqueles pensamentos assim, só pode estar vendendo droga, fazendo alguma coisa errada. Não, simplesmente ele está prosperando, porque ele entrou no fluxo da prosperidade e abundância e você não, né? Então nós temos uma série de crenças limitantes. E esse tema, crenças limitantes, nós vamos abordar em mais temas aqui nesses 21 dias, tá? Hoje é um geralzão que eu quero fazer aqui com vocês. E um ponto também assim muito importante para que você entenda sobre a prosperidade e sobre a abundância é o honrar o dinheiro. Veja, honrar o dinheiro não é você montar um altar na sua casa e colocar lá um cofrinho, né? Para os mais velhos aqui, vocês vão lembrar da época que a Caixa Econômica, né? Ela dava uns porquinhos assim de brinde, né? Tô entregando a minha idade, eu sei. Mas você deve se lembrar disso, pelo menos aqui no meu estado fazia assim, né? A Caixa Econômica elas davam uns porquinhos assim, né? De brinde, de souvenir, para incentivar as pessoas a investirem na poupança, né? Então, não é você honrar o dinheiro, não é você montar um altar na sua casa lá e colocar um cofrinho lá e começar a adorar o dinheiro, por favor, não faça isso, né? Trazer a honra ao dinheiro é tratar o dinheiro com respeito. E por que tratar o dinheiro com respeito é fundamental? Porque o dinheiro, ele traz a você coisas. Esse honrar o dinheiro, ele inclui o saber aonde o dinheiro está e saber o dinheiro como ele entra para você. E também como o dinheiro sai e para onde esse dinheiro vai. Isso tudo é honrar o dinheiro. Então, pessoal, se você ainda não fez isso, você precisa fazer para ontem. Abra uma planilha no seu computador
Eu vou depois colocar um modelo de planilha aqui para vocês ao longo desses 21 dias, tá? Mas se você não gosta de mexer com planilha, você pode pegar um caderninho seu, tá? Você pega lá um caderninho seu e você faz uma coluna, faz 3 colunas, tá? Uma coluna onde você vai escrever o que é que foi, outra coluna de entrada e outra coluna de saída. Honrar o dinheiro é você saber de onde é que esse dinheiro está vindo. Ah, é um salário? É um aluguel? É alguma coisa que eu vendi? Então, entrada. Esse dinheiro aqui, ele está vindo para mim como entrada. Ah, eu fui lá no mercado e eu gastei R$ 50. Então, ele está saindo aqui. Mas onde é que foi que eu usei esse dinheiro aqui? Ah, no supermercado. Anote. Faça uma planilha financeira. Honre o dinheiro. E honrar o dinheiro é você saber aonde é que ele vem, para onde que ele está indo e no que é que você, como é que ele sai, né? Para onde que ele está indo e como é que você está gastando esse dinheiro. A maioria das pessoas não conseguem viver uma vida de prosperidade porque não tem a mínima ideia de onde é que está entrando o dinheiro, aonde que esse dinheiro está indo, né? O que é que ela está pagando, o que é que ela está deixando de pagar e assim por diante. Honrar o dinheiro é você saber e você começar a ter controle. Nossa, esse mês eu gastei, eu recebi, vamos supor que você tem um salário de R$ 2.500, né? Eu recebi 2.500, mas eu estou chegando no final do mês e eu praticamente já gastei tudo dos 2.500 que eu tenho. Como é que você quer ter uma vida de prosperidade se você não sabe de onde é que o teu dinheiro vem e para onde que o dinheiro vai? Você não consegue honrar o dinheiro. Você nunca vai ser próspero. Porque você não consegue nem ter controle sobre ele e nem saber de onde é que ele está vindo, para onde que ele está saindo. Então faça uma planilha, faça uma tabelinha. Anote entrada e saída. Anote do que você está gastando, do que está entrando. Você vai ver que esse simples movimento vai fazer com que você comece a olhar o dinheiro que você tem, no que é que você está gastando, cortar gastos que são gastos supérfluos, que não trazem nada de positivo para você nesse momento, certo? E você vai começar a ter uma visão financeira. E às vezes você vai começar a ver que, na verdade, você não tem falta de dinheiro. Você que não sabe administrar. Porque eu digo uma coisa para você. Se você ganha R$ 2.500, você vai ter um padrão de vida de R$ 2.500. Se você ganha 15 mil, você vai ter um padrão de vida de 15 mil. Isso você consegue. Tudo bem que você talvez não vai ter luxos, mas você vai conseguir se adaptar àquele padrão de vida que você está tendo naquele momento. Para que você viva uma vida de prosperidade e abundância, você precisa entender essa honra ao dinheiro, saber de onde é que ele está vindo, no que é que você está gastando, quanto que você está conseguindo guardar. E se o mês tem 30 dias, então você recebe uma vez no mês, por exemplo, né? Você tem que saber quanto que você está recebendo uma vez por mês para você poder passar aquele mês inteiro com aquele valor. Então honre o dinheiro. Honrar o dinheiro não é fazer um otário e colocar lá o seu cofrinho e começar a adorar o seu dinheiro. Não. Mas você saber da onde é que ele está vindo, para onde que ele está indo, e você começar a ter controle sobre ele. Honrar o dinheiro é você controlar o seu dinheiro. E daí você vai ver que esse mês você conseguiu se controlar e até sobrou um pouquinho. Sobrou ali uns R$ 100. Opa, esses R$ 100 aqui, o que é que eu vou fazer com ele? Vou investir. Esse R$ 100 ele foi do mês passado. Ele não é desse mês que está entrando agora, ele é do mês passado. Então eu vou investir esse dinheiro. Colocar numa poupança, vou abrir uma aplicação, vou fazer lá um CDB, sei lá. Hoje existem vários tipos de investimentos financeiros e tem investimentos financeiros que você pode começar com R$ 1. Eu não sou economista, mas eu digo para você que às vezes o que sobra, né? O que sobra não passa para outro mês, porque ele faz parte desse mês aqui. Então, o que é que eu posso investir com esse dinheiro? Estão entendendo a lógica da prosperidade? A lógica da honra e do dinheiro? Hoje é um tema introdutório aqui, pessoal. Mas vocês vão começar a entender tudo isso e começar a colocar em prática essas coisas.
E, para eu finalizar esse vídeo, pratique a gratidão e a presença. A gratidão é uma das chaves mais poderosas para que você possa destravar a tua abundância e a tua prosperidade. Estar presente e grato pelo que você tem hoje abre as portas para que você possa receber ainda mais. Para quem assistiu o vídeo de ontem, se você não assistiu, por favor, assista. O tratamento que eu fiz ontem à noite. Não é todo dia que eu vou conseguir gravar o tratamento, tá? Porque, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, daqui a pouco eu já tenho que terminar esse vídeo, já tenho que atender as pessoas que estão aqui pedindo ajuda, né? Então não tem como eu gravar todo dia os tratamentos. Mas sempre você vai ter um pouco de conteúdo. Na hora que eu estiver abrindo o campo espiritual, eu vou te avisar lá no grupo, tá? E assim por diante. Então, pessoal, comece a praticar a gratidão e praticar a presença. A presença aqui não é só a presença de você estar presente com as suas pessoas da sua família. Isso também é importante. Mas a presença que eu me refiro aqui é estar presente na sua vida. Você não está vivendo um futuro, então não fique pensando no boleto que você tem que pagar no mês que vem, se você ainda está nesse mês. Então esteja presente nas situações atuais do hoje. Não fique também preso no dinheiro que você perdeu no mês passado. Você não soube para onde é que ele foi. Você gastou aí com besteira, você não sabe nem para onde foi esse dinheiro, tá? É, E a gratidão é exatamente o que eu falei no vídeo de ontem, do tratamento de ontem. Já imaginou se você acordasse hoje somente com as coisas que você agradeceu no dia anterior? Você já pensou nisso? Como nós reclamamos mais do que agradecemos. E nós, no reclamar, nós estamos travando a energia da prosperidade do dinheiro na nossa vida. Então, pessoal, esse vídeo ele é um vídeo mais curto, ele é um vídeo introdutório, certo? Eu também sei que você tem os seus compromissos de trabalho, você tem a tua rotina, não é sempre que você vai conseguir assistir às vezes vídeos longos, tá? Mas esse vídeo mais curto é exatamente para que a gente possa começar a trabalhar com a energia da prosperidade, da abundância e você entender essas coisas. E esses 37, 40 minutos que nós estamos conversando aqui, você já vai ter aí muitos insights interessantes para você pensar e começar a trabalhar a energia da prosperidade de uma forma diferente. Então, pessoal, acompanhe o grupo. Quando eu estiver abrindo o campo espiritual lá para fazer o tratamento de hoje, eu vou avisar você, certo? E o que eu falei aqui, comece a pensar sobre essas coisas, comece a refletir. E não só pensar e refletir, mas comece a colocar as coisas em práticas. Certo? Gratidão, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo material. Certo? E não se esqueçam da energia da Páscoa, que nós estamos aqui nesse momento agora da energia da Páscoa, tá? Se você ainda não viu os outros vídeos, por favor, assista, para que você possa se inteirar também sobre o que a gente está conversando aqui. Os primeiros dias foram dias mais focados na limpeza espiritual. Você vai continuar recebendo limpeza espiritual, né? Estou, inclusive, não está aqui comigo agora, né? Mas tá aqui nos gráficos da radiestesia, aqui atrás, com o testemunho, com todos os pedidos que vocês estão colocando lá na tabela. E as pessoas que estão preenchendo o formulário, né? Eu estou anotando e estou acrescentando lá nos testemunhos para que você também possa ter o seu pedido cada vez mais energizado e potencializado. Tá bom? Gratidão, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão.